Estava marcado numa terça-feira de manhã. Não, antes o seguinte, quando tinha a Revolução, os revolucionários ganharam um pouco, mas os russos trocaram os militares russos que estavam estacionados na Hungria e vieram novos russos e cercaram Budapeste. Em 4 de novembro acabou a Revolução. Então, o que nós vamos fazer? Nós pensamos, em 18 de novembro, estava marcado que um caminhão pegaria a minha irmã, o cunhado, sobrinha e eu, e nos levaria para a fronteira da Áustria. O caminhão deu cano, não veio. Então voltamos para casa muito, muito decepcionado. O que nós vamos fazer? 2 amigos meus e eu decidimos, no dia seguinte, vamos tentar outra vez. Fomos na estação ferroviária, pegamos o trem e fomos até a fronteira da Áustria. Nós descemos um ponto antes de uma grande cidade chamada Sopron. Descemos do trem e já tinha gente andando em direção à fronteira. Nos juntamos a eles, uma caravana, e fomos... E à noite deveríamos atravessar a fronteira, porque essa altura... não Aqui tinha... também, deixa eu fazer um parênteses, vai. Porque quem está ouvindo não sabe. Para sair de um país comunista era impossível. Era a fronteira cercada, arame farpado, não podia sair de país comunista. A gente sabe que era assim. Nessa época da Revolução, como ficou uma bagunça no governo húngaro, os soldados não sabiam se a fronteira estava fechada ou não, por isso que os húngaros foram para a fronteira da Áustria, que era o país que dava para o Ocidente, e ali a fronteira estava mais liberada, menos controlada nessa época da Revolução. Os guardas, tinha caravana indo para lá. Os guardas estavam desorganizados, todo mundo saíram. Também fugiam, né? Também fugiam para a Áustria os guardas. Então chegamos com esse grupo e à noite passamos por uma floresta que logo deveríamos na madrugada chegar à Áustria. De repente, metralhadoras estão tocando e nos deitamos no chão e não sabíamos o que acontecia. Depois apareceram soldados russos e disseram que vocês não podem fugir da Hungria. Até a madrugada tivemos que ficar numa casinha. Veio um caminhão que nos levou até a cidade próxima e de manhã nós deveríamos ser cadastrados, fichados, que são fugitivos, e devolvidos para Budapeste, para a capital. Nós não queríamos que isso acontecesse, porque se acontecesse não teríamos mais oportunidades de escapar. No país, não, de trabalhar, de trabalho. Você ia voltar para lá e ia marcado, exatamente. Tá bom. Mas o que acontece é que quando nós entramos no quartel-general do lugar, nós começamos a ver e vimos que tinha várias portas. Abrimos uma porta que deu para campo. Eu não sei se era o campo arado, cheio de lamas, porque era novembro, 20 de novembro, tudo frio, tudo isso. Começamos a andar, saímos de lá, antes que alguém nos reclamasse. Andamos, até chegamos a outra aldeia. Falamos para o aldeão que nós queremos ir para a Áustria. Disse, tudo bem. Ele pediu dinheiro para isso. E nos demos aquele que tivemos. Dormimos lá no celeiro e o camarada falou que à noite ele vai nos levar até a fronteira da Áustria. Só que o caminho dele era a mesma que na noite anterior. E aconteceu a mesma coisa. Música de metralhadora, os russos apareceram e outra vez da madrugada veio um general e disse que vocês estão errados, fugindo do país comunista para a Áustria.
Eram quantos dessa segunda vez? Eram muitos? E também era um grupo de uns 30 a 40 pessoas que quiseram fugir. Eles colocaram a gente num caminhão e nos levaram até o mesmo quartel-general. Só que essa vez nós nem entramos. Nós contornamos a caminhão e no lateral do caminhão começamos a andar na direção oposta. Em vez de entrar no quartel-general, e andamos, chegamos a uma outra aldeia. Outra vez dormimos no celeiro e o camarada outra vez prometeu que vai nos levar. E de fato, na segunda noite, ele nos levou à fronteira, onde tinha um catraca que limpou o riacho, e através desse catraca nós chegamos à Áustria. Chegando na Áustria... Não, Draga. Tá, agora eu entendi. Tá. A catraca da fronteira, né? Não, é Draga mesmo, é isso que eu queria dizer. Depois fomos recebidos bem, tudo bem. Os austríacos... Então conta com o que você saiu, o que você tinha no bolso quando você saiu? Eu tinha $26 no bolso. E nenhum documento? Estava costurado dentro do meu casaco. Escondido. E nenhum documento? Nenhum documento. Imagina sair assim de um país. Não devia ser, porque se algum lugar oficial registra o teu documento, o teu futuro seria barrado. Totalmente. Aí entramos no trem, austríacos, a Cruz Vermelha nos ajudou, comida, chá, chocolate, café, bolo, cobertores, tudo, fez muito frio. E no trem nos levaram até Linz, a cidade de Linz, na Áustria. E nessa cidade tinha alguns campos que eram campos de concentração, mas eles transformaram para refugiados. Ficamos lá durante uma semana. Eu falava um pouco alemão, porque eu tinha uma tia que ficou conosco, uma tia da Alemanha que ficou conosco durante a guerra. Eu falava um pouco alemão, ajudei a cadastrar as pessoas, fazer documentos, tudo isso. Mas depois de uma semana, nós percebemos que não é negócio ficar num lugar afastado. Então fomos a Viena, pegamos o trem, 1º de dezembro à noite, e fomos a Viena, a capital da Áustria. Lá andamos na rua, quando os policiais pegaram a gente e falaram: vocês não podem andar à noite aqui. Não tem documento, não tem nada, tem aqui uma escola, vocês devem pernoitar lá, depois vocês arrumam. Pernoitamos nessa escola. No dia seguinte, fomos na instituição chamada Hayas. É uma organização judaica que ajudou os refugiados. Lá, eles cadastraram e indicaram a gente, vão ajudar a gente. Alguém que estava lá na fila falou: nós vimos a tua irmã e o teu cunhado e a sobrinha. Aí, o que aconteceu? Eu fiquei lá esperando até o meu cunhado, a minha irmã, sobrinha e outra irmã apareceram. E apareceram à tarde. Elas já tinham conseguido passar a fronteira no dia seguinte que eu saí. Eles não foram pegos nenhuma vez. Entendi. Eles foram num lugar, contrataram alguém, guiou eles e atravessaram a fronteira. Mas eles já tinham lugar, um subúrbio da Viena, em Hütteldorf, e ficamos lá. Depois começou um aconselho familiar: aonde que nós vamos? Porque na Áustria não quis refugiados, até que o meu cunhado tinha um cunhado em Paris, a irmã e o cunhado dele em Paris, que era um empreendedor, bem de vida, chegou para nós e disse: se vocês quiserem ir a algum lugar bom, vão para o Brasil. Vão, porque Estados Unidos tinha cota, não deixava entrar qualquer refugiado húngaro.
Austrália nós consideramos muito distante porque meus pais ainda estavam vivos, então achamos que oportunamente poderíamos visitar eles. Então sobrou. Europa não quisemos ficar porque em 1955 tinha ameaça de guerra entre os russos, franceses e ingleses por causa do canal Suez. Então, minha irmã mais velha estava nervosa e não quis ficar na Europa. Então, nós aceitamos essa recomendação do cunhado e viemos para o Brasil. Nós pegamos um navio em Gênova, fomos de trem de Viena a Gênova. Em Gênova pegamos o navio Provence e 17 dias navegando chegamos aqui no Brasil. Foi terra maravilhoso, com algumas coisas. O navio chegou 7 de fevereiro para Rio e 8 de fevereiro para Santos. Nós não conhecíamos ninguém. Então, era para ir no hospedaria dos imigrantes aqui no Brás, algum lugar. Então alguém falou, não, esse não é para vocês, isso é para nordestino. Aí nos levaram para um hotel na Zona Meretrício, hotelito, na Rua Victoria. E ficamos lá durante 2 semanas. Bom, pelo menos já ficamos num lugar. Que a Hungria. Agora veja as traumas. Era época do carnaval. Tiros, bombinhas. Então nós falamos que saímos de um lugar onde sempre tinha tiros e voltamos aqui onde tem tiro na rua. Que é isso? Até a gente foi explicado que é bombinha do carnaval. Ficamos lá 2 semanas, até que o Hayas, essa organização que ajudou os judeus, ficou de garantia para alugar um apartamento. Começamos a nossa vida. Aí começa a 4º capítulo no Brasil, maravilhoso. O Brasil nos recebeu muito bem. Fui eu o primeiro que consegui trabalhar. Eu fui trabalhar na Philips, numa empresa holandesa. Fiquei lá 2 anos. Depois fiquei na General Electric, já com cargo de engenheiro no desenvolvimento de televisores. E em 1967 fui para a Philco Radio Televisão, que a Ford depois comprou, e fiquei na Ford. O senhor tinha uns 30 e poucos anos, quase 40, então, por aí? Eu cheguei aqui com 24 anos de idade. Chegou mais jovem ainda, tá bom. Sim. Em 1964 eu me casei com uma brasileira. No ano do golpe. No ano do golpe. Se formou dentista, filha de pais húngaros. Nós tivemos 3 filhos, um deles está aqui, o Sérgio, que hoje é um comerciário grande com empresa de produtos de presentes. Outro filho, e ele tem 3 filhos. Outro filho mora em Israel, também um engenheiro formado aqui pelo Mackenzie, tem 6 filhos. Nossa! E tem uma filha, que é um gerente da empresa AWS, da Amazon, que mora em Miami com 3 filhos. Então, a família... A vida se resolveu aqui no Brasil, né? Fantástico. Mas, Jorge, deixa eu te perguntar uma parada. Você falou que você casou em 64, é o ano do golpe e tal. Em que medida... Assim, teve uma ditadura no Brasil. E você estava fugindo de uma ditadura comunista, né? Em que medida foi diferente para vocês essas 2 ditaduras? Eu não senti, porque eu trabalhei. E não me afetou. Eu não tinha...
tendência partidária, nem comunista, nem direitista, nem nada. Eu, em 64... Estava calejado o suficiente para não se meter nisso, né? Não, nem sabia o que era isso. Entendi. Eu via cenas na televisão que ocuparam João Goulart e não sabia o que é isso, porque eu trabalhava na General Electric naquela ocasião, desenvolvendo televisores, fabricando televisores. Que não tem comparação essas coisas, entendeu, Igor? Imagino que não. Não era ditadura. Não dá para comparar com o que tinha lá. O que eles procuraram não era da gente. Eles procuraram comunistas, esquerdistas, tudo isso. E você estava total fugindo do comunismo, né? Eu entendi. Não tinha... Não era repressão como lá.